Seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de casos prováveis de dengue em 2 meses. E especialistas asseguram que é possível evitar um cenário ainda pior. O Ministério da Saúde lembrou que em todo o ano de 2023 foram registrados mais de 1.658.000 quadros possíveis da doença, enquanto esse ano, em apenas 2 meses, o país já atingiu 1 milhão de casos. Com isso, a pasta estima que teremos o dobro de casos neste ano. Ao todo, já foram registrados 1.017.000 casos prováveis, 214 mortes confirmadas e 687 em investigação. As mudanças climáticas com excesso de calor e chuva foi um dos motivos que contribuíram com esse cenário. Além disso, a circulação de sorotipos diferentes do vírus também reforça o aumento de casos. O final de 2023 foi marcado pela antecipação das chuvas e um aumento importante da temperatura em grande parte do país, provocados pelo fenômeno climático El Niño. A combinação do calor e a umidade faz com que o mosquito se reproduza mais rápido. O Ministério da Saúde anunciou nesta semana a realização do Dia D, uma mobilização nacional que acontece neste sábado para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito. Agentes de vigilância fazem vistoria em imóveis e orientam moradores para identificar e eliminar criadouros do mosquito que transmite a doença. Puxada pelo agronegócio, a economia brasileira cresceu no ano passado e no 4º trimestre do ano, o Produto Interno Bruto ficou estável em relação ao terceiro. O Produto Interno Bruto cresceu 2,9% em 2023. De acordo com o IBGE, no 4º trimestre do ano, a economia ficou estável em relação ao terceiro. O resultado ficou acima da expectativa do mercado, que esperava alta de 2,2% no ano. Já o governo esperava alta de 3%. O maior destaque positivo, segundo o IBGE, foi a agropecuária, que cresceu 15,1% de 2022 para 2023. A indústria cresceu 1,6% e os serviços também tiveram crescimento de 2,4%. O bom desempenho da agropecuária foi puxado pela produção recorde de soja e milho, duas das mais importantes lavouras do Brasil. Começou a funcionar hoje o FGTS Digital, o novo sistema de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para empresas e empregadores. Os empregadores vão poder emitir guias, consultar extratos, solicitar compensação ou restituição de valores e contratar parcelamentos. Os boletos gerados terão um QR Code para leitura e pagamento direto no aplicativo ou site da instituição financeira do empregador. No caso dos trabalhadores, o número do PIS vai ser substituído pelo CPF para evitar conflito de informações. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a estimativa é que com o FGTS Digital, os empregadores vão economizar 36 horas por mês em tempo gasto com rotinas para fazer o recolhimento do FGTS. O novo sistema deve proporcionar uma redução de custos operacionais de mais de 140 milhões de reais por ano. A medida promete aperfeiçoar a arrecadação, a prestação de informações aos trabalhadores e empregadores, a fiscalização, a apuração, o lançamento e a cobrança dos valores devidos. O trabalhador também vai se beneficiar. Basta o número do CPF para ter todas as informações vinculadas, sem a necessidade de número de PIS, chaves de acesso e etc. E nos destaques internacionais, olha só, mesmo sob o risco de serem detidos, uma multidão de pessoas se reuniu nesta sexta-feira para prestar homenagem e se despedir de Alexei Navalny, que morreu em uma prisão no Ártico aos 47 anos. O funeral e enterro do principal opositor do presidente Vladimir Putin ocorreu 2 semanas após o anúncio da sua morte e de sucessivas denúncias de sua mãe e sua equipe sobre a dificuldade para reaver seu corpo. O caixão com o corpo do opositor russo chegou ao sul de Moscou, embalado por gritos de revolta e aplausos. Participaram da cerimônia os embaixadores da França e Alemanha, além de alguns dos últimos políticos russos independentes libertados. E falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, uma das piores tragédias ocorridas durante a guerra de Israel contra o Hamas aconteceu na quinta-feira,
quando dezenas de palestinos foram mortos e centenas ficaram feridos durante uma operação de distribuição de alimentos. O alto representante para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, denunciou o que chamou de nova carnificina em Gaza e disse que essas mortes eram totalmente inaceitáveis. A autoridade palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada, denunciou o que chamou de massacre. Os Estados Unidos estão analisando o que chamaram de versões contraditórias do incidente, informou o presidente americano Joe Biden. A Arábia Saudita condenou energicamente a morte de civis desarmados e a Itália pediu um cessar-fogo imediato para facilitar a entrada de mais ajuda humanitária. O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou sua mais forte condenação ao assassinato de dezenas de palestinos durante a entrega de ajuda. O exército israelense informou dezenas de mortos e feridos, empurrados ou pisoteados pela multidão, que, segundo os militares, cercou e saqueou o carregamento, mas não informou vítimas de disparos. O Ministério da Saúde de Gaza reportou 110 mortos e 750 feridos na tragédia, a qual classificou como massacre. O presidente americano Joe Biden classificou o episódio como trágico e alarmante e disse que isso pode prejudicar as negociações por um cessar-fogo. A ONU disse estar chocada com as imagens. O Conselho de Segurança fez sessões de emergência hoje. E olha só, a Amazônia boliviana sofre com chuvas intensas e inundações que já deixaram 40 mortos e centenas de pessoas deslocadas. As intensas chuvas e o transbordamento do rio Acre provocaram estragos em Cobija, localizada na fronteira tríplice com o Brasil e o Peru. Centenas de moradores viram as casas serem inundadas até o teto e só puderam ser retirados em barcos. O nível da água na Ponte da Amizade, que une Cobija ao Brasil, alcançou 17 metros, número histórico que supera em 1,5 metro a marca anterior. Foi declarado um desastre municipal para a região, para que autoridades consigam desembolsar recursos de emergência. O governo informou na terça que a temporada de chuvas na Bolívia, que começou em dezembro e termina em março, deixou pelo menos 40 mortos e cerca de 10 mil famílias afetadas. O alerta vermelho pelo transbordamento iminente de rios está ativo até 2 de março, enquanto de chuvas até o dia 11 em Cobija. Uma forte tempestade de inverno chegou ao estado americano da Califórnia nesta sexta-feira. O Serviço de Emergência do estado alertou para condições perigosas no final de semana, com ventos fortes e baixa visibilidade causada pela nevasca. A região da Serra Nevada, no norte do estado, está sob alerta de avalanche. Enquanto isso, um grande incêndio que atinge o norte do Texas se tornou o maior da história do estado. Mais de 4.000 quilômetros quadrados já queimaram e 2 pessoas morreram, segundo o Departamento de Segurança Pública. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você.